Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá pessoal, William Câmara por aqui. E Gus Oliveira. Você tem problemas de comprometimento com a equipe? Essa é uma dor muito comum que a gente ouve com frequência das empresas que a gente trabalha. É aquela dor que o líder não consegue fazer o time se comprometer. Então, muitas vezes você também não consegue se comprometer com algo e você também não consegue instigar o comprometimento da equipe. Como é que funciona nessa situação, Gustavo? Pois é, a gente organizou esse episódio em duas partes, né? Em duas abordagens que uma depende da outra, e você já vai entender como isso daí funciona. Então, a primeira delas é o seguinte: se você é líder e quer o comprometimento dos seus liderados, da sua equipe, você tem que criar um autocomprometimento muito forte, evidente e indubitável. Fiquei procurando no dicionário como é que eu encaixar essa palavra hoje, indubitável. E muito bem. Então é o seguinte, o autocomprometimento, né? Então como que você pode fazer de uma maneira bem prática, né? Então uma delas é comprometimento público. Então você pode se comprometer com a empresa, você pode se comprometer com a equipe, você pode se comprometer com o mercado, você pode se comprometer com a sua audiência, né? Então eu vou dar um exemplo próprio meu. Em 2016 eu estava querendo criar um canal de comunicação que eu não sabia qual seria, através de alguma rede social, para divulgar, né, alguns trabalhos, o que seria o precursor do que é a empresa que a gente montou, né, no início do ano passado, a Upskill. Seria lá a semente, né, do meu lado. O Will tinha feito outras ações. Então eu queria criar alguma coisa e escolhi podcast, que aliás é esse próprio podcast. Então ele nasceu de uma aposta, vamos falar assim, de uma aposta comigo mesmo e com outro grupo de empreendedores. Então nesse grupo de empreendedores a gente conversou e falou, cara, e se a gente se propusesse a fazer 365 episódios consecutivos, todos os dias sem furar, né? Era um grupo grande de empreendedores ali, já metade já desistiu. Então, aqueles não estavam comprometidos o suficiente. E na hora eu topei, eu falei, não, eu vou usar isso como um exercício de autocomprometimento para que toda a minha equipe seja impactada e eu me comprometa comigo mesmo, né? Muito forte comigo mesmo. Muito bem, comecei a fazer. Depois de 30 episódios eu estava arrependido, porque, cara, 30 dias fazendo, né, pensando no tema, organizando, pautando, gravando, e eu resolvi fazer tudo sozinho. Nossa, depois de 30 dias eu não aguentava mais. Eu falei, nossa, ainda faltam mais 335. Mas o fato é, eu continuei. E depois de 6 meses, mais ou menos, fazendo isso, não antes, minto, 3 ou 4 meses fazendo isso, o podcast acelerou e começou a bombar, coisas que eu nunca tinha imaginado antes. O nível de audiência que aquilo se tornaria, para mim era uma aposta, era uma diversão, era quase que uma brincadeira o negócio começou. Mas aí, depois de 3 meses, eu vi que o negócio ficou sério e começou a ter uma audiência muito grande, que só vem crescendo, ainda bem, né? E agora a gente está numa versão 2.0 do podcast, ainda mais turbinada, né? Nós dois, com outra profundidade, né? Naquela época era só empreendedorismo, agora não é só empreendedorismo, mas é também direcionado à liderança. Bom, já era, mas agora é muito mais, né? O líder do futuro e tal. Então olha que legal, isso gerou para mim, para o Will, para a nossa empresa, um negócio extraordinário e ao mesmo tempo gerou um nível de comprometimento ferrado conosco mesmo e com a equipe. Então, minha sugestão é você escolher alguma coisa que você queira fazer, que vai ser bacana, que vai te gerar resultados pessoais, profissionais e se comprometer publicamente com a sua empresa ou com o seu time ou publicamente, sei lá, escolha um jeito que você vai fazer isso e siga em frente. Esse primeiro passo do autocomprometimento, Gus, eu acho que ele tem duas partes aí. Uma de você se comprometer com você mesmo e uma de você se comprometer com as pessoas lá fora, né? Daquilo que você fez. Então, é tanto um jogo interno quanto um jogo externo de alguma forma. Então, de qualquer forma, os dois são bem valiosos e se complementam aí, né?
O segundo passo para você engajar mais a equipe, ou conseguir fazer com que a equipe se engaje, é atrair os talentos que têm sintonia com os valores que você tem, com a meta que você quer chegar ou com o que você quer se manifestar. Eu recentemente estava conversando com um diretor numa mentoria e ele falou assim, nossa, o time que foi formado comigo, que eu contratei, ele é muito alinhado, muito comprometido. Agora tem um time que eu herdei, que já estava há um tempo, que é difícil engajar aquele time. O que eu faço, Will? Então, aí vem aquela coisa, quando você forma alguém, algum liderado, é muito mais fácil de você trazer os seus valores, incutir os seus valores nele, aonde você quer chegar, como que você quer chegar, e conseguir trazer o seu autocomprometimento para instigar eles a chegarem também. Agora, quando você herda, quando você tem que pegar uma equipe lá que não é bem sua, como é que você faz isso, né? Aí nós desenvolvemos uma ferramenta num dos nossos workshops, que é uma ferramenta chamada Spark, que é como que você desperta algo que tem em comum em todo mundo, né, que às vezes a gente esquece. Então você deve juntar a tua equipe de alguma forma, e mesmo que a gente não tenha valores parecidos, nós vamos instigar cada um da equipe a tentar descobrir o que pode ser ativado, qual elemento interno que existe em você, o sentimento interno que tem dentro de você, que pode fazer com que você contribua para aquela equipe de alguma forma. Ou seja, ao trabalhar com aquela equipe, você vai sentir algo e aquilo satisfaz você e ao mesmo tempo também satisfaz a sua equipe. Então, todos nós temos alguma coisa, algum spark de alguma forma, né? É entender as motivações e os anseios de cada um da equipe e quando você sabe aquele sentimento que move aquele indivíduo, você vai falar naquela linguagem. Então, vamos supor que você tem um lado do seu time que a única coisa que motiva ele é a grana. Então, se não tiver grana, ele não se motiva em nada. Então, a forma de comunicar vai ser muito conectado ao ganho financeiro, à realização, né? Ao chegar ali, ele vai ter uma recompensa que vai satisfazer ele. O outro não é sobre dinheiro, o outro é sobre impacto. Então, quando você entende que o trabalho que ele faz é sobre impacto, a forma que você se comunica com aquele liderado, com aquele membro do seu time, vai ser sobre o impacto que ele está gerando o tempo inteiro. Então você acaba sempre ativando aquele membro de equipe brilhar e, consequentemente, ele vai engajar um pouquinho mais. É verdade. Bom, então o que a gente pode concluir, né, refletir desses dois elementos que a gente falou? Então, resumindo, autocomprometimento, consigo mesmo, depois o impacto disso, afinal, comprometimento é um negócio contagioso. Então, quando você também tem... Se você não se compromete, cara, esquece. Seu time não vai se comprometer, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. E depois, para ampliar, reforçar, expandir o comprometimento de cada membro da equipe, é isso que o Will falou, você conhecer cada pessoa, o que motiva cada pessoa ali. E aí gerar essa transformação, essa realização pessoal e ou profissional com cada um deles. Eles estão ligados, né? Quando você tem muito autocomprometimento, o seu comprometimento é contagioso, você ensina pelo exemplo, né? É percebível, aquilo e acaba ativando, instigando todas as pessoas. Né? É bem isso daí. Aí você deixa de liderar, de ser aquele chefinho, pressão ali, começa a liderar com engajamento, né? Com inspiração. Aliás, é ao contrário, né? Achar que comprometimento é obtido com pressão ou pela liderança pelo medo, não é. Ou microgerenciamento. Não é. As pessoas vão ter medo de você, isso não quer dizer comprometimento. Isso daí na primeira oportunidade de ocultar uma informação, ocultar isso, aquilo, fingir que está trabalhando, né? Tem um termo comum que hoje está sendo veiculado, que é o quiet quitting, né? Que quer dizer o quê? O cara ele está meio se demitindo de maneira quieta, de maneira camuflada, então ele finge que ele está trabalhando, né? Bom, e tem outra iniciativa que está acontecendo, né? Que se chama Coffee Badging, não sei se você ouviu falar, essa daí é mais nova, que é o seguinte, sabe que as empresas, né, estão tentando forçar os funcionários a voltar para o ambiente de trabalho presencial. Então o que o pessoal está fazendo? Não está comprometido com a ideia. Então o que eles estão fazendo? Eles vão no escritório, marcam um cafezinho, toma lá, não sei o que lá, né? Bate ponto, bate cartão e depois vai embora. Ou seja, não trabalhou coisa nenhuma, fingiu, enfim. Então, estou só dando esses exemplos do Quiet Quitting, Coffee Badging, para entender que a coisa pode ser artificial, pode ser irreal
ou você pode criar um comprometimento verdadeiro. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Então, deixo aqui um grande abraço e te vemos no próximo episódio. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!